certo? Romanos capítulo 8, verso 31. Vamos ler. Portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Aí vem a pergunta que a gente sempre tem que fazer para uma interpretação de texto bíblico. Que coisas? Que coisas de que Paulo fala? Eu peguei o assunto no meio aí, Paulo. Do que você está falando? Ele está falando do que eu expliquei no início, capítulo 8, a partir do verso 1. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ele diz, portanto, o que poderemos dizer diante dessa afirmação? Que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Aí ele faz uma outra pergunta. Se Deus é por nós, nessa intensidade, né, quem será contra nós? Se nós não podemos mais ser condenados porque Deus é por nós, quem? Quem vai assumir um posto de juiz da vida de quem Deus justificou? Quem vai querer contrariar a sentença dada pelo próprio Deus acerca daqueles que ele declarou inocentes? Quem vai querer condenar a quem ele justificou? Ele pergunta, quem pode ser contra nós? Em outros termos, ele pode estar perguntando, a quem devemos temer? Se Deus nos justificou. Aí verso 32. Aquele que não poupou nem o próprio filho para nossa justificação, ele diz, né? Mas, pelo contrário, o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, se para abrir os trabalhos com respeito à nossa salvação, ele deu o filho, que é o que ele tem de melhor, como é que a gente pode achar que ele não vai dar outra coisa? Se quem deu o filho vai negar o quê? Ele já deu o filho. Como é que ele pode negar uma coisa menor que isso? Entende? Não tem gradualidade, não aumenta gradualmente o que ele dá a nós. Ele já começa com o que ele tem de melhor. Como é que não vai dar com ele, com o filho das outras coisas? Verso 33. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos, os eleitos de Deus? Quem pode erguer a mão e dizer, Deus, eu tenho algo contra esse sujeito aqui que o Senhor não levou em consideração? Quem pode levantar alguma acusação contra quem Deus justificou, quem Deus escolheu? Aí ele responde, é Deus quem justifica. É Deus quem está dizendo que ele é justificado, não inocente, mas justo, declarado justo. Quem? Quem pode acusar? Aí ele diz, se não tem como acusar, então quem pode condenar? Se não dá nem para acusar, como é que vão condenar esse justificar? Aí ele responde, Cristo Jesus é quem morreu por ele. Aí ele pensa, melhor, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos. E agora está à direita de Deus e é nosso advogado. Intercede por nós. É quem está lá intercedendo pela nossa causa. Lembra da canção? Meu advogado é o meu Senhor. Quem? Aí 35. Quem me separará do amor? Aí ele vai mais fundo. Quem vai me separar do amor de Cristo? Será que a tribulação faz isso? Ou angústias, não, quem sabe? Ou a perseguição, pode ser? Ou fome? Ou a privação, que é a nudez, não tem nada? Ou perigo, ou a espada? Ele diz, já estava escrito muito antes. Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Quer dizer, isso já está dito. Nada de novo quando nos persegue e nos ameaça de morte. Quem pode ameaçar de morte quem já morreu? Eu já morri, você já morreu para você mesmo? Quando vem nos ameaçar de morte, a gente pode responder, chegou atrasado, meu querido. Eu já morri. Eu já morri. Verso 37. Mas em todas essas coisas, quais coisas? A que ele acabou de citar no verso 35. Tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo, espada. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu tenho certeza, dizer, de que nem a morte, acabamos de cantar, nem vida, nem anjos,
nem autoridades celestiais, que seriam principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche os olhos, Pai. Estamos diante de uma porção do Evangelho. Se todas as Bíblias do mundo fossem queimadas, se todas as Bíblias digitais do mundo fossem deletadas, e sobrasse apenas Romanos 8, do 31 ao 39, nós teríamos vida. Teríamos o fôlego da vida. Teríamos tudo, tudo, tudo e absolutamente tudo. Por isso, uma porção da palavra é um banquete. Que dirá a Escritura? Que dirá o próprio Cristo, a palavra encarnada? Mas nada disso faz sentido se a gente não aplicar isso no coração. É só um texto poético, bonito e inspirador para emoldurar. Isso só faz sentido se a gente olhar para esse texto nessa manhã e entender que ele é chão para a gente andar em cima, de maneira segura e com um destino pontado. Por isso, abre a nossa mente e o nosso coração para a tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos na semana retrasada uma das coisas que a gente achou que nunca mais ia bem. Aliás, toda vez que acontece algo assim, a gente imagina que vai ser a última e até implora vai ser a última. Né? Que foi alguém ser alvejado com um tiro no pescoço diante do mundo inteiro, simplesmente porque professa que crê. Simplesmente por abrir a boca e falar em alto e bom som o que o move, no que ele acredita, e simplesmente por querer que pessoas conheçam o que ele conhece, experimentem o que ele experimenta, para poder conhecer e experimentar a verdade e a liberdade que ele tinha. Né? Tem muita gente aí com discurso, você não precisa passar muitos vídeos para cima não, para achar, dizendo que ele foi morto por ativismo político e não por cristianismo. Que associar ele para a causa da igreja não é verdade. Esses que têm essa narrativa é porque não querem mais encarar o evangelho. Eles vivem um outro evangelho e é claro que ele não se associa para o evangelho que eles querem. Por isso eles dizem que não tem nada a ver com o evangelho. Mas quem conhece o evangelho, o coração que testifica a verdade sabe que o Charlie Kirk não foi alvejado e assassinado por político. Os políticos se apropriaram do discurso dele porque chamam de discurso conservador. Mas ele não tinha um ativismo político, ele era um evangelista. E ele fazia algo que eu não faço, que é pegar uma cadeira, colocar em uma praça, escrever numa placa, venha discutir comigo, venha perguntar das coisas sobre o cristianismo e debater. Ouvir pessoas e dar a sua opinião e ouvir a opinião das pessoas. E é claro que, desde que o mundo é mundo, quem não resolve as coisas de argumento, resolve na força. Né? Sempre foi assim, infelizmente, vai ser assim até a volta de Cristo. Quem perde para você na conversa, vai partir para a agressão. Porque a humilhação de não ganhar numa discussão e de perceber que o outro é mais preparado do que você, e nem digo mais inteligente, mas eu digo preparado, a humilhação disso deixa as pessoas irritadas. Porque elas não têm problema em ser burras, mas elas têm problema em parecer burras. E eu estou usando essa palavra mesmo. Então diz assim, não, você me expôs a minha burrice, você expôs a minha burrice para o mundo, então agora eu tenho que tirar a tua vida. É o único jeito de eu me sentir vingar. E foi o que aquele rapaz fez. Foi isso que aconteceu. E isso não inaugura, mas isso mostra o período que a gente está vivendo. E o período que cristãos viveram por muito tempo. E nem colocar no banquinho em praça.
faziam cultos subterrâneos escondidos para que ninguém visse, mas eram mortos também. Quanto mais agora se expondo como a gente se expõe. Então perceba uma coisa, que desde que o reino de Deus se instaurou entre os homens, desde que o Cristo se encarna e nasce de uma virgem, quando João Batista diz que ele vem e tem na sua mão um machado, o reino de Deus chegou, está entre vós, e ele traz da sua mão um machado, e agora o machado está colocado na raiz, e ele veio para fazer a divisão e separar os que creem dos que não creem, e batizar com o Espírito Santo os que creem e com fogo os que não creem. Desde que isso aconteceu, que a igreja que confessa esse reino só do perseverar. É desde lá. Desde que o reino se instaura, a igreja de Deus é perseguida, porque a igreja nasce com a manifestação do rei. 12 homens que seguem o Cristo e a igreja vai nascendo. E já é perseguida. O próprio Cristo é perseguido. Porém, o que se percebe na história da igreja e naquilo que as Escrituras registram como a manifestação desse reino de Deus, é que existe um engano comum entre os que perseguem a igreja. Todos os que perseguem a igreja cometem o mesmo erro. Eles caem no mesmo engano. E o equívoco deles consiste em como acreditam que o reino de Deus se manifesta. Esse é o problema. O engano é sempre o mesmo. Eles têm um equívoco ao tentar compreender a manifestação do reino. Por quê? Porque eles entendem que o reino de Deus se manifesta pela imposição. E é assim que todos os que perseguem a igreja pensam. O reino de Deus quer se impor. E quando alguém quer se impor, quem não gosta de imposição faz o quê? Tenta combater a imposição. E em delírio acha que o reino de Deus está se impondo com força, então ele precisa reagir também com força. Acha que o reino de Deus se impõe. Por quê? Porque é o único jeito que homens conhecem reinos erguidos. Impérios que se ergueram na história da humanidade, registros históricos disso registram o quê? Que todo reino humano que se ergueu e que se impôs pela força. Sempre com força bélica, guerra, exército, sempre matando. É assim que conhecem impérios, é assim que interpretam um império se estabelecendo, por meio de força. E quando ouvem a palavra reino de Deus, digam reino é império. Eles querem se impor e pensam que o reino de Deus segue essa linha de imposição por meio da guerra. Porém, diferente de impérios que sempre procuraram se estabelecer por meio da violência, o reino de Deus não se impôs e não se impõe dessa forma. O reino de Deus não pega em espada, o reino de Deus não pega em lança, o reino de Deus não pega em arco e flecha, o reino de Deus não pega em bazuca, não dirige um tanque de guerra e muito menos pilota um caça. Não é assim que o reino de Deus se impõe, se estabelece. Mas o reino de Deus se estabelece e se instala no coração daqueles que confessam a vontade do rei. O reino de Deus não se estabelece como os outros. O reino de Deus se estabelece aqui, no coração. A guerra travada é aqui dentro. É o reino sendo manifesto e você relutando dentro de você para tentar ser o seu próprio rei, quando tem um rei dizendo, ceda o trono para mim e verá que a tua vida ficará melhor. Passa o governo para mim, não. A guerra é aqui dentro, não é para o lado de fora. Por isso eles não entendem. E é exatamente porque o reino se manifesta assim, e não por uma imposição bélica, que toda e qualquer perseguição contra a igreja nunca atingiu e nem nunca vai atingir os seus propósitos. Nunca matarão a igreja e nunca impedirão o avanço do reino. Por quê? Porque eles lutam no lugar errado. Eles lutam no lugar errado, nunca vão conseguir ter êxito do que propõem, porque eles não podem lutar dentro do seu coração. Por isso eles não alcançam os propósitos. Em outras palavras,
O reino de Deus não busca território, não busca geografia, mas o reino de Deus conquista súditos submissos à vontade do rei. O reino de Deus não quer um país. O reino de Deus não quer conquistar os Estados Unidos, não quer conquistar o Brasil, não quer conquistar o Oriente Médio, não quer conquistar a Groenlândia, não quer conquistar Marte para fora daqui. O reino de Deus conquista corações. Corações. Almas. Esse é o ponto. E aí Jesus nasce manifestando esse reino. E Jesus nasce em meio ao contexto religioso muito específico. O judaísmo já é uma coisa bem diferente do que foi a religião do povo de Deus no Antigo Testamento. É muito específico o contexto religioso. E por mais que o judaísmo tenha sido tolerado na maioria dos impérios que subjugaram, sem dúvida foi no Império Romano, no período romano, em que o judaísmo encontrou a sua maior liberdade como nação conquistada. Foi no Império Romano que os judeus tiveram a maior liberdade, mesmo sendo um povo conquistado, mesmo sendo submissos ao império, mas eles tinham liberdade, porque os romanos, eles não tiravam a religião do povo. Eles não tiravam o direito de culto e nem os deuses, não impunham os seus deuses. Pelo contrário, absorviam os deuses das nações que eles conquistavam, na maioria das vezes. E davam liberdade. Inclusive, algumas leis internas, eles deixavam que acontecesse. Só quando aquilo poderia colocar o Império Romano em perigo, ameaçar o Império, que eles se envolviam. Fora disso, tenham as suas leis. Não é assim que Pilatos fala, vai lá e faz o que vocês quiserem para esse Jesus, não vem para essa história para o meu lado. Vocês não têm leis? Apedreja esse homem, faz o que vocês quiserem com ele. Então ele deixava até que tivessem leis próprias, desde que essas leis não ferissem a lei de Roma, a lei maior, certo? Então eles têm essa liberdade. Porém, depois que Jesus morre e ressuscita, e os seus discípulos passam a pregar o evangelho, fica claro que a igreja, o evangelho, não é uma ramificação do judaísmo. Não é mais uma seita judaica nascendo. É uma outra coisa. Porque agora eles chegam anunciando um rei. Um rei. E isso mexe com Roma. Como assim? Que outro reino? É só Roma que existe. É só o império. E quando o evangelho começa a ser disseminado por todo o Império Romano, anunciando um rei e o reino desse rei como eternos, não houve outra consequência do que perseguições. É claro que eles iam perseguir. E em meio a todo esse contexto de perseguição, se converte o cristianismo um homem que seria o mais perseguido de todos, depois de Jesus. Paulo é um judeu e cidadão romano. Cidadão romano, provavelmente porque o seu pai comprou o direito à cidadania e passou para a família. Esse homem ficou preso por 2 ocasiões em razão da fé. Por 2 eles o prendem em razão da sua fé. Ele é autor da maioria dos textos do Novo Testamento. E escreve essa carta aqui aos romanos, à igreja de Roma. Provavelmente quando ele esteve em Corinto, que ele escreve essa carta. Na oportunidade que escreve a carta, ele não conhecia a igreja de Roma do ponto de vista da visitação, pessoalmente. Ele não conhecia a igreja, mas conhecia o sofrimento da igreja em Roma, causado pela perseguição. Porque se o Império Romano já persegue os cristãos em todo o Império, o que dirá na capital? O que dirá em Roma? Então a igreja de Roma talvez fosse a mais sofrida de todas as igrejas, a mais perseguida. Talvez fosse isso. E o que ele sabe é suficiente para que ele elabore essa engenhosa carta, a carta aos Romanos. Segundo a maioria esmagadora dos comentaristas bíblicos, a carta aos Romanos é talvez, em pé de igualdade com os evangelhos, o maior escrito que a igreja tem. A carta aos Romanos, ela é meticulosa, engembrada, bonita, técnica, profunda. Ela é cheia de
argumentos, mas também é cheia de prática. É uma carta poderosa. E nessa carta, o apóstolo Paulo trata de todos os temas e assuntos concernentes às Escrituras, principalmente no que diz respeito à nossa salvação. Ele fala da corrupção geral da humanidade, da depravação total, que todos pecaram, não há um ser humano que não seja digno de condenação, todos se corromperam. Ele trata da lei e da graça de Deus, ele trata da fé em Cristo para as obras e trata das obras como uma tentativa de agradar a Deus. Ele está sempre colocando em confronto esses assuntos. Ele fala do primeiro homem, Adão, ele fala do segundo Adão, que é Cristo, ele fala de judeus, ele fala de gentios, ele fala da justificação que se encontra em Cristo, que pode ser obtido pela fé em Jesus, fala da santificação, que deve ser o carro-chefe da vida de quem creu. Veja, são muitos temas. Porém, dentre toda essa exposição teológica profunda, técnica, Paulo concede a si mesmo a liberdade de exaltar um atributo divino, por meio do qual todas essas coisas aqui são possíveis. O amor. Romanos 8, 31 a 39, Paulo dá um intervalo na sua dissertação teológica para escrever um hino de louvor ao amor de Deus, que é a razão de tudo que nos veio a acontecer por causa de Cristo, é o amor. E nesse trecho que a gente leu, Romanos 8, 30 e 39, o apóstolo apresenta aqui para nós uma série de exclamações. A gente percebeu, todos os versículos são poderosos, né? Então ele apresenta essa série de exclamações pelas quais ele pretende que a alma dos crentes possua uma grandeza em frente às adversidades que estavam insistindo em fazê-los se desesperar. Paulo está escrevendo aqui para que a nossa alma possua uma grandeza diante da perseguição. É para isso que ele quer. O ensino dele aqui é que a coragem sólida que resiste a todas as tentações reside num lugar apenas, no amor paternal de Deus. A coragem de todo homem de enfrentar a perseguição reside no fato de que Deus nos ama e isso não muda. É isso que ele vence, não. Por quê? Porque o apóstolo sabia que, em frente às perseguições, os cristãos romanos e todos os que se identificam com a carta pela fé estariam tentados a avaliar o amor de Deus conforme o seu estado atual. Isso é uma tentação para nós, sabia? Avaliar o amor de Deus conforme a nossa situação atual. Se você está trabalhando, está dando tudo certo, você fechou um mês sem faltar nenhum dia por doença, sem cair sua produção no trabalho, porque você não ficou doente, foi um mês zerado, você não deu um espirro, não deu uma tosse, você não teve uma dor no ciático, e você trabalhou e produziu. Se o dinheiro que entrou você administrou a ponto de ter sobrado para comprar 2 pizzas, se todas as contas estão pagas, o tanque do teu carro está com meio tanque, você diz meio tanque é bom. Se está tudo em dia, a gente diz assim, oh, Deus me ama. Como Deus me ama, olha como Deus é. Agora, se está na reserva o tanque, se os boletos se acumulam, se você tem que colocar lá 1 semana de atestado e sabe que aquilo vai prejudicar o seu salário no final do mês por você ficou doente, você diz, nossa, eu devo ter colado chiclete na bolsa. Alguma coisa eu devo ter feito, porque que mês horrível. Deus deve estar me castigando. O que eu fiz? Percebe como a gente avalia o amor de Deus conforme o nosso estado atual? A gente é tentado a fazer isso o tempo inteiro. Essa hermenêutica existencial, essa interpretação existencial se resume no conceito de que se tudo vai bem, Deus me ama. E se tudo vai mal, Deus está bravo comigo. Deus está irado comigo. E quando essa interpretação é aplicada na vida, qual que é o resultado?
O resultado é um afastamento de toda a consolação e confiança que existem no amor de Deus. Ou seja, nem quando tudo vai bem a gente está confiante, porque a gente só está confiante porque tudo é bom, e nem quando tudo vai mal a gente está confiante, porque a gente acha que tudo está mal porque a gente fez alguma coisa errada. Essa hermenêutica existencial só afasta a gente da confiança e da consolação que existe no amor de Deus. Sabendo disso, Paulo vai afirmar aqui que o único socorro eficaz na vida do discípulo de Jesus se ampara exatamente em receber e desfrutar do amor de Deus. Aí não importa se tudo está bom ou se tudo está mal. A gente está bem. A gente continua vivendo. Porque nada afasta a gente do amor dele. Por quê? Porque simplesmente esse amor é a certeza de todo aquele que nascer de novo. Tem um ditado que diz assim, que a única certeza que a gente tem quando nasce é de que um dia a gente vai morrer. Mas dizem, essa é a única certeza que você tem quando nasce. Um dia você vai morrer. Você não sabe se você vai comer bem, se você vai morar bem, se você vai casar bem. Você não sabe como é que vai ser a tua saúde, você não sabe nada. Nasceu, você só grita, nhá, e o médico, pá. Você dá o berro, vai pro colo da mãe, sente o cheiro do leite, morto de fome, né? A gente já nasce morto de fome. Primeira coisa que faz é procurar o leite materno, que já nasce com fome. Aí não querem que a gente tenha esse peso que a gente tem. Ainda nasce. E a única certeza que você tem é que um dia você vai morrer. Você está ali nu no colo de uma mulher que você ficou dentro dela por um tempo, você não sabe como é que vai ser a tua vida. Essa é a única certeza que a gente tem quando nasce. Da mesma forma, eu aplico isso dizendo o seguinte a você. A única certeza que você tem se você nasceu de novo no Evangelho é que Deus nunca vai deixar de te amar. Só tenha essa certeza, você não precisa de nenhuma outra. Nasceu de novo e creu, Ele não vai deixar de me amar. Nunca. Dito isso, eu queria meditar com você nessas certezas. Certezas do amor de Deus, nesse texto de Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao 31. Qual a primeira certeza do amor de Deus que nós temos no texto e que Paulo nos coloca como uma certeza? A nossa justificação. Verso 33. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo vai dizer que a primeira e mais sólida consolação do cristão em meio às adversidades é compreender e crer na generosidade paternal de Deus. Paulo vai dizer que a primeira consolação do cristão em meio a tudo que acontece com ele nesse mundo é crer que Deus é um Pai generoso, próximo. E essa certeza, segundo Paulo, não é um simples sentimento. Deus me ama como um sentimento até religioso, mas é uma convicção que está enraizada na obra de Cristo. Pelo que Cristo fez, eu sei que Deus me ama. Não é um sentimento. A obra de Cristo se torna, então, o alicerce tanto da salvação quanto da segurança nessa salvação. A obra de Cristo é o fundamento não só da salvação, mas é o fundamento da nossa segurança de alma com respeito à salvação. Nós podemos estar seguros do amor de Deus por causa da cruz. Paulo reconhece que a certeza da nossa salvação é frequentemente minada pelas acusações. Não é assim? A certeza de que você é salvo, de fato, todo dia é ameaçada por acusações contra você. E nem digo muito acusações dos outros, porque essa a gente tira de letra. Acusações próprias.
contra nós. Nós minamos a certeza da nossa salvação muito tempo da nossa vida. Será que eu sou salvo? Será que eu estou salvo? Será que eu sou mesmo salvo ou não? A gente fica se acusando. Então, não precisam ser acusações de Satanás ou dos homens. Às vezes é de nós mesmos, da nossa própria consciência. E se essa certeza da salvação não estiver firmada na justiça de Deus, ela é facilmente destruída pela condenação. Se a gente não crê que a justiça de Deus é o que nos garante a posição de salvos, a gente se destrói em condenações próprias e se afasta dessa certeza. Por isso, Paulo remove o peso das acusações, conduzindo o cristão para onde? No texto. Para o único tribunal que realmente pode condenar um cristão. Qual é o único tribunal que realmente pode matar o cristão e condenar? O de Deus. Paulo diz: tribunais de homens podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Podem queimá-los vivos, mas não podem queimar a obra feita em vocês pela fé. Só tem um tribunal que pode fazer isso, é o de Deus. Então Paulo tira os romanos do tribunal do homem, que está os perseguindo, e leva ao único tribunal que os interessa, a Suprema Corte. Mas não é essa Suprema que você pensou. É a de Deus, o justo juiz. Leva a gente para lá. E a resposta dele é clara. Nesse tribunal divino, Deus é quem justifica. O juiz foi quem providenciou o pagamento da pena. Por isso que na cruz, Deus cobrou, Deus pagou e Deus recebeu. A gente é salvo nessa forma. Na cruz, Deus Pai cobrou, Deus Filho pagou e o Deus Trino recebeu. Tudo foi resolvido em Deus. Esse é o tribunal. Estamos justificados. E estar justificado não quer dizer estar inocentado. Não somos inocentes. Temos muitos crimes, mas todos pagos. Estar justificado é dizer que, apesar de culpados, alguém pagou a pena. E isso foi atribuído. E a ideia de atribuir justiça, imputar, como é uma linguagem bíblica, como é uma das traduções para Romanos, a sua justiça nos foi imputada, a ideia de vestir. Ele nos vestiu com a sua justiça, como um manto. Somos agora justificados. Se o próprio Deus, que conhece todas as coisas, declara um pecador justo, nenhuma outra voz tem autoridade para condenar. Nenhuma outra tem autoridade para condenar quem criou. Se Deus declarou justo, entende que uma certeza no amor de Deus é o fato de que nós fomos justificados, de que a gente não deve mais nada, de que a gente pode andar de cabeça erguida e não deve, porque Ele pagou. É isso. Então a justificação não se baseia em mérito, em o que a gente fez ou deixou de fazer, mas na justiça perfeita de Cristo, imputada, vestida como um manto sobre aquele que crê. Então isso significa que os crentes já não são mais inimigos de Deus, mas agora são filhos de Deus reconciliados pelo seu amor. Quando nos apropriamos pela fé desse ato de amor, dessa justiça revelada na cruz, ela se torna nossa. É isso que Paulo diz. E aí Deus já não nos vê mais como culpados, mas como pessoas plenamente aceitas em Jesus, o único inocente. E essa é a verdade que silencia toda acusação e sustenta a nossa alma diante das lutas e das tentações. O amor de Deus e a sua justiça em nós. Portanto, a certeza da justificação não é um estímulo para a presunção. Não é um estímulo para a presunção, mas um convite para que a gente viva em gratidão e confiança. Não é um convite para a presunção, gente, ter todas as penas pagas. Isso aqui é uma aplicação bem simples. Bem simples.
A gente vai e parcela um negócio lá. Seja o quê? O cara, o que for. Vamos usar o carro, mas 48 meses de uma boa fatia do teu ordenado para tu um mês. Lá pelo mês não é exagero, tô brincando. Mas lá pelo mês 12, você olha para aquele boleto, que graças a Deus hoje já não é mais físico, que era uma bíblia, né? Ficava lá na estante, negócio dessa grossura. Hoje fica no celular e só consome bytes, mas tá lá. Um monte de PDF, né? Será no mês 12 se diz, meu Deus, ainda falta 36, é isso? Tô bom de conta, é 36? Falta 36. Aí você vai lamentando, lamentando. Aí você faz igual aqueles memes, né? Quando se pagava na lotérica, ou no banco, pagava o último, o cara dava um grito na boca do caixa. Acabou 48. O cabo já não vai mais nada. Mas acabou. Qual a primeira coisa que ele faz quando sai do lobo? Enfim, mais 48 e comprou um outro carro. Ou seja, lá dos 12 meses a lamentação, nos 20 meses a lamentação, que vai passar. Eu vou fazer outra. Eu vou fazer outra conta. Percebe que a justificação de Cristo não é um estímulo para que a gente faça mais crimes, para que a gente dobre a aposta. Ele me perdoou, me justificou, então eu vou lambuzar. É o contrário. A justificação é um estímulo para que a gente pare de entrar em fria, para que a gente bote um ponto final, se isso é possível, nos nossos desejos por aquilo que desagrada o Deus que nos justificou. E que não volta atrás. Porque ninguém paga um crime duas vezes. Se o nosso crime for pago em Cristo, ele não vai nos cobrar de novo. Como é que a gente pode viver como se não fosse um justificado? Como é que a gente ousa pôr o pé nesse mundo sem transparecer uma vida de santificação que vai evidenciar essa justificação? Por isso, uma certeza do amor de Deus é a nossa justificação. E para os outros enxergarem nisso, a gente não faz mais besteira ou faz o mínimo de besteira possível. A gente não termina um boleto e começa outro de pecado, porque está justificado. Esse é o ponto de Paulo. O amor de Deus encerra isso. Acusações e condenações. Agora viva como um justo, porque é isso que ocorreu. E perceba, a justiça de Cristo não será melhor no céu, porque a maioria pensa que no céu ele será mais justo do que aqui. Ele diz lá no céu, aí sim eu vou parar de fazer besteira, que lá não tem como eu fazer besteira. Não. Se a justiça do céu no dia da salvação fosse mais justa do que a que a gente tem aqui, quem estava se justificando éramos nós. Agora, se é a justiça de Cristo que vale para mim e é a justiça de Cristo que vale no céu, eu sou tão justo agora quanto eu serei no céu, porque não é a minha, é de Cristo. Amém. Então a justiça do céu é a final, e a justiça em mim hoje é a final. Ela não melhora, ela não piora, porque ela não é minha, ela é de Cristo. E Cristo não será mais justo no céu, ou não é mais justo no céu, porque andou 3 anos e 3 meses na terra. Ele é justo desde a eternidade. E essa é a justiça que te cobre. Exatamente essa. Certeza do amor de Deus. Primeiro, a nossa justificação. Segundo, a nossa união com Cristo é a certeza do amor de Deus. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora o apóstolo Paulo deseja afirmar no coração dos cristãos romanos e no nosso coração a plena segurança que existe no amor de Deus. Paulo quer aqui que a gente entenda que a vida cristã não se sustenta em sentimentos passageiros, em oásis de segurança. Não é um tratamento que nos dá alívio paliativo. Mas ele quer que a gente entenda que a vida cristã se sustenta
na fidelidade de Deus. Na fidelidade de um Deus que um dia me cercou com o seu amor e por isso jamais deixará de cuidar de nós. Ele diz: a segurança da tua salvação não é um sítio religioso. Porque se for, é só um oásis. Está no deserto, tem uma miragem de água e você chega lá e não é. É só aquele paliativo, aquele alívio, aquele cigarro de maconha que te tira da realidade, te bota numa realidade 3D e depois joga você de novo na realidade, muito pior do que você estava antes de fumá-lo. Não é uma droga que suprime a realidade. O amor de Deus não é isso. A vida cristã se sustenta na fidelidade de que Deus, que um dia nos secou com seu amor, não deixa de cuidar de nós. E para ter certeza disso, Paulo não pergunta se nós continuaremos o amando. A pergunta de Paulo aqui não é se nós vamos continuar amando a Deus. Ele sabe que o nosso amor é frágil, sujeito a altos e baixos, mas em vez disso ele pergunta: o que nos separará do amor de Cristo por nós e não do nosso amor por Ele? O que pode nos separar do amor dele por nós? Então observe que o ponto central aqui não é o nosso amor por Deus, porque esse pode oscilar, que a gente é pecador. Mas o ponto aqui é o amor de Deus por nós. E esse não oscila porque ele não peca e não mente. É este amor que é firme, o de Deus por nós. É esse amor que é inquebrantável, o de Deus por nós, que é ininterrupto. É este amor que atravessa todas as estações da nossa vida e permanece de pé. O amor de Deus não pode ser tirado de nós, porque quem ama é Ele. Por isso ele pergunta: o que pode nos separar do amor de Cristo? O que pode? Calvino, quando comenta esse texto, diz o seguinte: assim como nuvens escuras de um dia de tempestade não nos privam da luz do dia, nada nessa vida nos separa do amor de Deus. Percebe que quando o dia fica escuro para chover, você ainda vê as coisas. Por mais que as nuvens tentem tapar a claridade do sol, ainda tem luz. Do mesmo jeito, no dia que a tua vida fica escura, o amor de Deus ainda está lá, iluminando. Porque nada impede os raios do amor de Deus sobre a igreja, sobre o seu povo. E Paulo, então, vai enumerar uma lista de possíveis ameaças para esse amor. Ele diz: será que a tribulação pode nos separar do amor dele por nós? Será que a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, espada, situações reais que os cristãos romanos estão enfrentando no império? Será que um tiro no pescoço de alguém pode separar alguém do amor de Deus? Paulo quer nos mostrar que nenhuma dessas circunstâncias é capaz de romper o vínculo estabelecido por Cristo. Nenhuma dessas coisas pode quebrar o vínculo. Essa corrente é forte. Esse cabo de aço é poderoso. Nada destrói, nada rompe. E aí lá nos versos 38 e 39, Paulo amplia a lista, abrangendo todas as dimensões da existência que pudessem tentar nos separar do amor de Deus. Ele diz: porque nem a morte e nem a vida nos separam. Nem a morte nem a vida. Ou seja, nem a separação final, nem as complexidades de uma vida presente têm o poder de quebrar o laço entre nós e Cristo. Ele diz: nem anjos, sejam maus ou bons, nem anjos, nem principados, nenhuma força espiritual, seja ela boa ou má, tem autoridade para anular o decreto do amor divino sobre nós. Nem seres espirituais. Ele diz: nem o presente, nem o futuro. Nada do que está acontecendo agora e nada do que ainda possa acontecer
pode surpreender, pode diminuir, pode anular o amor de Deus sobre nós. Nem passado e nem futuro. Ele diz, nem altura e nem profundidade, nem uma realidade cósmica para fora desse planeta, por mais elevada ou profunda que seja, pode nos afastar do amor de Cristo. Eu não preciso viajar para fora da terra para saber que Deus nunca vai deixar de me amar. E ele diz, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Paulo encerra a lista dizendo que absolutamente nada, nem mesmo algo ainda não catalogado, pode nos separar do amor de Deus. Ele diz, nem que descubram no futuro um demônio novo, nem que descubram no futuro um ser mítico, novo, cósmico, nem que no futuro todos os vilões da Marvel se tornem reais, nos separam do amor de Deus. Nem o desconhecido dizer. Que alguém poderia dizer para ele, Paulo, você está exagerando porque você ainda não viveu tudo. E vai que aparece, ele diz, mas nem o que apareça, nem o não catalogável nos separa. Gente, isso aqui é para você sair daqui com a cabeça em pé nesse mundo, para caminhar sem ficar mais de, ai, coitado de mim, é para parar com toda a nossa choradeira. Paulo está botando a gente de pé na vida. É isso que ele está dizendo. É como se o apóstolo quisesse aqui esgotar todas as possibilidades para que não reste nenhuma dúvida. O chão do amor de Deus é sólido e seguro. E ponto. Portanto, mesmo que tudo pareça desmoronar ao nosso redor, mesmo que a dor e a perda batam na nossa porta, temos a garantia de que sempre estaremos unidos a Cristo. Mesmo a cena horrível de uma bala atravessando a garganta de um homem que só está falando do Evangelho, no choque, o amor de Deus permanece inalterado. Aleluia. Inalterado. Essa união não depende da nossa força para segurar o amor de Deus, mas da força dele para nos manter em seus braços. Não é a gente que se agarra e diz, eu não posso perder esse amor, a nossa mão é frágil, a gente escorrega. Mas a dele não é. Ele é quem segura. A Gabi e o Alex sofreram muito comigo quando eu era criança, porque eu sou neurótico. Eu ainda sou até hoje. Quem já foi na praia comigo passa vergonha, sabe disso, já até acostumou. Que o Alex desse tamanho, se entrar no mar onde eu acho que ele não deve, eu grito igual um louco, até ele me escutar lá. E a Nil sai e diz, ó, começou o maluco a gritar, sai pra lá. Porque eu não paro. Ela diz, ele não vai te ouvir, eu não escuto ela, eu só grito. Eu sou neurótico. Eu tenho medo de coisas acontecer. Sou assim e tento controlar o máximo possível para não transparecer maluquice. E quando eles eram crianças, eu nunca segurei na mão para atravessar a rua. Eu sempre segurei no punho. E a minha mão é grande, eu seguro uma bola de basquete facinho na mão. E eles sofriam, porque eu pegava na mão dos dois aqui. Eles não andavam 1 centímetro fora de... Porque eu morria de medo deles correr pro meio da rua e se atropelar. Aí quando tirava, chegava para não, o que o pai fez, a minha marca dos 4 dedos. Porque o asa é neurose. Deus não é neurótico, mas a mão de Deus nos segura fragilmente. Ele te agarra com a força poderosa e com a graça de uma mão que afaga e que cuida. E aí você tem a certeza de que você não cai. Você tem a certeza de que você não escapa nem que queira. Esse é o amor. Esse é o amor. Aleluia. Unidos a isso, visceralmente, mais poderoso de que Super Bonder ou qualquer cola que invente.
nos tornamos uma coisa só com o amor de Deus. Por causa de Cristo, a certeza é essa união inquebrantável. Certeza do amor de Deus, a nossa justificação, a nossa união com Cristo e a nossa vitória. Verso 37. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo, no versículo anterior que eu li, o 36, de que por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, ele está lembrando o Salmo 44, verso 22. E ele está dizendo que o sofrimento não é uma exceção na vida do povo de Deus. Como eu disse no início, ameaçar a gente de morte é bom dia. Quando ameaça um cristão de morte, ele fala, esse é bom dia para mim, meu querido. Você acha que consegue alguma coisa? Ele vai me matar? Eu já morri. Esse é o conto. E ele cita o Salmo. É uma verdade isso para nós. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Sempre considerados como ovelhas já indo direto para o matadouro. Isso é a nossa vida. Não vem ameaçar de morte. Você não pode matar o que já morreu, meu chapa. E essa citação conecta a experiência da igreja à história de Israel. Com a igreja é igual. Mostrando que a perseguição e a dor são parte do caminho daqueles que andam com Deus. A chacota, a tentativa de humilhação, fazem parte da nossa vida porque cremos. A galeria dos heróis a pé de Hebreus 11 confirma isso. Todos morreram em fé, perseguidos. Homens e mulheres foram fiéis, mesmo quando isso lhes custou a vida. Lhes custou tudo. Mas Paulo não para aí. Ele não nega a realidade do sofrimento, mas mostra que o amor de Deus é tão poderoso que transforma até a nossa dor em instrumento de vitória. É tão poderoso que transforma a nossa dor em instrumento de vitória. Por isso ele declara, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele usa aqui a palavra grega, hipernikome, que significa superar completamente. Mais que vencedores. A nossa vitória no amor de Deus, ela é esmagadora. Essa é a vitória. E veja, Paulo não está fazendo aqui um discurso motivacional, ou tentando animar nós cristãos com um otimismo barato. Mas que vencedor, campeãozinho. Ah, campeão, dá um soquinho no queixo, você pode. Não é isso. E se não é isso, então, pastor, o que ele pretende com isso? Eu já contei isso algumas vezes, vou repetir, porque tem gente que não ouviu. Para a gente entender o que Paulo quer dizer aqui, eu quero propor uma analogia bem fraca, mas ela explica muito. De uns anos para cá, teve o advento do UFC. Hoje já perdeu um pouco da grandeza, né? Do apelo. Mas por um período, quem não assinou o canal Combate? Quem gostava de luta, assinava Combate para ver luta o dia inteiro. E a história de lutadores são todas iguais. Pode ser no boxe dos anos 80, pode ser no UFC dos anos 2000. É sempre alguém pobre que nasceu na miserabilidade da vida, geralmente numa capital, onde a periferia é terrível, cresceu num lar disfuncional, pai alcoólatra, mãe alcoólatra, tudo muito parecido. Brigava na rua porque queria descontar as frustrações da vida, batendo nos outros. Estava sempre na defensiva, como um cachorro acuado. Tudo que falavam era sempre uma razão para ele brigar, porque ele só conhecia violência. E aí um dia ele passa na frente da academia e ele vê lá o pessoal lutando e ele entra curioso e vê que lá eles brigam com regras. Ele jogar para bater em alguém e depois abraçar e cumprimentar. Ele diz, pô, aqui é o meu lugar. Não vou preso se eu brigar. E ele entra naquilo e começa a lutar e ele vê que dá para melhorar e já tem um instinto ali, quase que animal para a briga, mas ele fala, dá para eu aperfeiçoar isso aqui.
Só que ele não tem dinheiro para pagar. Aí o dono da academia diz assim: ó, limpa a academia, vira aí um faxineiro e em troca treina em horários alternativos, que senão atrapalha o treino dos outros, e assim começa sempre a carreira de um grande lutador. Sempre vai ter uma história parecida para contar. Em troca de lutar, de treinar na academia, ele vira o faxineiro. Só que ver alguém diz assim, se tipo, tem uma luta tal, vai ter uma briga aí, em card, sub, né? Um negócio aí mais clandestino. Você não quer ganhar um troco? O lutador que machucou e tá faltando. Eu quero. Aí ele vai lá e luta e vai ganhando uns trocados. Em lutas clandestinas, onde o negócio não é profissional. Mas daí vem o empresário e diz assim: rapaz, esse sujeito tem futuro, eu vou investir nele. Aí começa a investir. Aí ele já tem quem pague ele, quem banque ele, material, lugar, academia. Ele já vai para uma melhor, já luta numa equipe e ele começa a se profissionalizar. E aí vai de baixo para cima, porque ranking de boxe, de qualquer coisa de luta, é sempre de baixo para cima. O primeiro, e tem todos os outros que vão desafiando até chegar no primeiro. E ele vai, desafia, 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 e aí chega o dia que o dono da organização liga para ele, para o staff dele, e diz assim: ó, seguinte, você vai lutar contra o campeão. Você vai lutar contra o conhecido como o melhor. Então, já no aquecimento, antes de lutar com o outro, na cabeça dele tá assim: ó, não é nada pessoal, mas eu vou arrancar sua cabeça. Porque você personifica tudo que eu sempre desejei. Então, não leve pessoal, mas hoje eu vou te trucidar, porque ganhar de você é o que significa a minha vida. E ele ganha. E aí é aquela choradeira, e bota um cinto que não cabe na calça, e ele fica lá, campeão, todo cheio de sangue, né? Ah, ele é o vencedor. Quem é a mais que vencedor? Quem é o mais que vencedor na história? Ele? Não. É a mulher dele. É a esposa dele. E por quê? Porque ela vai ter acesso a todo o patrimônio que ele ganhou, a todo o dinheiro que ele conquistou, sem nunca ter brigado com ninguém. Ela vai poder gastar todo o dinheiro que ele conquistou à custa de nariz quebrado, braço quebrado, hematoma, perna quebrada, sem nunca ter subido num rim, sem nunca ter perdido sequer o rímel do rosto. Ela vai gastar tudo e nunca precisou brigar. Ela é a mais que vencedora. Eu falei que o exemplo é baixo, agora dobro o peso. Quem foi que teve a cabeça transpassada por espinhos numa coroa? Foi Jesus. Em quem cuspiram quando o prenderam? Foi Jesus. Quem foi açoitado até que os órgãos aparecessem? Foi Jesus. Quem teve as mãos e os pés furados em uma cruz? Foi Jesus. Quem teve o lado transpassado por uma lança? Foi Jesus. Jesus é o vencedor. Mas ele chega a nós e diz assim: toma os louros da minha vitória como um presente para você. Tem acesso a tudo que eu conquistei na cruz sem precisar ficar pendurado, né? Sem sofrer a liturgia dela. Isso é ser mais que vencedor. Somos mais que vencedores por meio do amor. Por causa do amor, nós temos acesso às conquistas dos vencedores, sem precisar ter passado pelo sofrimento do vencedor para conquistar. Sem precisar ter passado por aquilo. Portanto, somos mais que vencedores. Em certo sentido, ele nos colocou na sua posição, dando a nós o que não teve. O benefício do amor dos homens para com ele enquanto ele pregava, o aceitando de bom grado. De maneira que, por mais que ele não foi amado, ele amou e venceu sobre a maldade do homem por esse amor. E hoje nós que cremos, mesmo fazendo parte dessa humanidade maldosa que ignorou o amor, recebemos os benefícios do amor, sem precisar sofrer por esse amor como ele sofreu. Mais que vencedores. Paulo está afirmando então que a vitória do cristão não é resultado da sua força ou da sua estratégia, mas fruto do amor de Cristo que o envolve todos os dias.
E isso muda completamente o nosso conceito de vitória. Porque a gente vive num contexto onde muitas vezes a palavra vitória foi reduzida a uma conquista pessoal. Nisso se resume vitória na igreja de hoje, essa igreja fajuta e sem evangelho. Nunca se cantou tanto sobre vitória. E resume-se vitória em conquistas pessoais. No evangelho, na vida cristã. Resume-se vitória em um lugar de destaque, porque você presta serviços ao reino de Deus. Por isso, você ganha lugarzinhos de destaque. E eles dizem, o dia da vitória tua chegou, valeu a pena amargar dias terríveis, porque hoje você está por cima. E até apelidaram, né? Deram até um sabor para esse dia. A vitória tem sabor do quê? Mel. De mel. Deram até um sabor. E a música do demônio é exatamente o Satanás escrevendo o que é vitória no conceito humano, tentando emplacar na igreja, né? O dia que todo mundo estiver embaixo, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, esse vai se arrepender. Vai olhar você lá, pulando com Jesus, e vai dizer, puxa vida, olha, ele conseguiu, eu critiquei, mas ele estava certo. Vai ver Jesus brilhando em você. E nesse dia você vai dizer, nunca tem sido, tá? Mas de tão ruim que ele é, ficou na minha cabeça, né? Como valeu a pena a gente ser fiel. O dia da prova foi amargo, mas hoje a minha vitória é sabor dessa porcaria. Dessa droga, desse ilícito, desse entorpecente, que é o homem sem o Deus, viciado em si mesmo, achando que ele só está bem quando tem um monte de gente embaixo do pé dele. Com todo o respeito à palavra, essa desgraça que virou essa pseudo-igreja brasileira, fajuta, que só alimenta esse ego insaciável de gente surtada e perdida. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Quem quiser deixar com sabor de mel, por mim que se lambuze. A minha, e eu espero que a sua, tenha gosto, cheiro e cor de sangue. E sangue de outro. Sangue de Cristo. O sangue da cruz. Essa é a nossa vitória. Outro morreu em nosso lugar. De maneira que crer isso não é estar acima de qualquer outro. Crer nisso é ser servo de todos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está falando de triunfos terrenos. Paulo não está falando de alcançar o melhor dessa terra. Paulo está dizendo que por causa do amor de Deus, mesmo quando somos abatidos, não somos destruídos, mesmo quando sofremos, não somos derrotados. É disso que ele está falando. Significando dizer que não nos tornamos mais que vencedores por meio de muitas conquistas, mas com os feitos mais que vencedores por causa de um favor. O favor da cruz. Não são as minhas muitas conquistas que me colocam numa posição de destaque. Se existe algum destaque, esse é o de Cristo. Esse é o de Cristo. Então eu fui feito mais que vencedor por um favor. Foi um favor que ele me fez, sem dever nada a mim, a você. A verdadeira vitória não é escapar das lutas, mas permanecer em Cristo apesar de todas elas. Não é ausência de dor, mas a certeza de que por meio do seu amor, Ele santifica toda a nossa dor e todo o nosso sofrimento. Isso significa que o cristão pode enfrentar qualquer situação, perda, perseguição, escassez, ameaça, com confiança, porque o amor de Deus transforma tudo em glória para Ele. E essa é a nossa sina, viver para a glória de Deus. Certezas do amor de Deus, nossa justificação, nossa união no Cristo e a nossa vitória. Irmãos, ao olharmos para esse texto e para a carta de Paulo aos Romanos, a gente vai perceber que o apóstolo não está apenas escrevendo teologia para satisfazer mente curiosa.
Paulo não está só sendo técnico para satisfazer quem ama o conhecimento. Paulo aqui está fortalecendo corações aflitos. Paulo está aqui dando à igreja uma âncora para enfrentar tempestade de perseguições, tempestades de perca, de acusação e de tentação. O que a gente aprende aqui é que a certeza do amor de Deus é o fundamento da vida cristã. É o que garante a nossa justificação, porque foi o próprio Deus quem nos declarou justos no seu Filho. E se ele nos justificou, não há acusação que permaneça de pé diante da igreja. Porque a cruz de Cristo é o tribunal onde toda a condenação foi anulada. Paulo está dizendo aqui que a união com Cristo é garantida porque o vínculo do amor divino não depende da nossa força, mas da fidelidade daquele que prometeu e não volta atrás da sua palavra. E é tudo isso que garante a nossa vitória, porque mesmo quando o sofrimento nos cerca, nós somos mais que vencedores. O Charlie tomou um tiro no pescoço, mas quem perdeu foi quem atirou. Porque o que fizeram com ele não mudou nada em quem Cristo era para ele. E não mudou nada no que a igreja acredita em Cristo, do que a igreja crê sobre o Cristo. De maneira que nós somos mais que vencedores nisso. A nossa grande conquista não é um troféu terreno, mas a certeza de que o amor de Deus nos sustenta sob qualquer circunstância. Portanto, essa mensagem não é um simples exercício doutrinário. Não é apenas para que você saiba mais sobre Deus, mas para que confie e viva confiante nele todos os dias. Todos nós aqui podemos ter um pacote doutrinário impecável, mas só quando a gente entende o significado do amor de Deus é que a gente vai compreender o bem supremo do Evangelho. Só que não é só informação para ser anotada, isso aqui é dose diária para ser ingerida. Isso aqui é verdade para mudar o coração. O amor de Deus não é um truque para nos seduzir, para depois nos castigar como uma chantagem espiritual, né? Como quem diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Essa é outra mentira que contam na igreja perdida, né?